Descoberto o plano divino, o incrível milagre da visita de Jesus ao inferno em 3 dias no terceiro ano de Joaquim, a Jerusalém antiga acordara sob um manto de luto. O ar estava pesado, como se as próprias fundações da cidade sofressem com a perda insuportável. Pedro, um dos 12 apóstolos, se via perdido em um cenáculo sombrio, cercado por murmúrios de angústia e incertezas. Ali, as lamparinas tremeluziam, jogando sombras nas faces cansadas dos discípulos, enquanto Pedro lutava contra um turbilhão de emoções. As lembranças da crucificação de Jesus se tornavam um eco ensurdecedor, e as promessas que uma vez proclamara pareciam tão distantes. As palavras de Jesus sobre sua morte e ressurreição reverberavam em sua mente, mas cada vez que tentava acreditar, o desespero envolvia seu coração. O que realmente aconteceu no sepulcro? O que meu Senhor fez nos 3 dias enquanto seu corpo repousava na pedra fria? A confusão reinava, e as promessas de vida eterna pareciam envoltas em brumas de dúvida. Ele se lembrava do relato de Noé e de como a esperança foi restaurada após o dilúvio. Era um convite de Deus à confiança, um convite que agora lhe soava ao fundo como uma melodia suave em meio ao caos. Como se respondesse ao clamor de sua alma, a verdade começou a se formar em sua mente, como se o Espírito o convocasse a buscar o que estava oculto. A cena fatídica da crucificação ainda o perseguia, a escuridão que se seguiu à morte de Jesus parecia ter se instalado permanentemente em seu coração. Ele lembrou-se, então, da passagem que diz: Cristo, levando nossos pecados, pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18, 20. Uma parte dele anseia pela revelação do que Jesus fez nos 3 dias em que esteve ausente em seus olhos. Qual é o plano divino que se desdobra diante de nós? Pensou Pedro, o coração palpitando de expectativa e medo. Ele se levantou, indo à janela, como se esperasse ver além dela uma cena do inferno, com almas perdidas aguardando a luz da salvação. Sua mente viajava nas promessas de Jesus, a visão do Mestre, não mais em carne, mas como Filho de Deus, proclamando a vitória sobre a morte, trazendo esperança e libertação. Enquanto permanecia ali, à beira de uma nova compreensão, Pedro percebeu que sua luta não era solitária, mas refletia a luta coletiva dos discípulos. O futuro era incerto, mas algo em seu ser começava a mudar, uma pequena chama de esperança começava a acender em meio à escuridão. As histórias de fé que réplicas dos antigos heróis da fé ofereciam, começavam a preencher os espaços vazios em sua alma ansiosa. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que a madrugada se aproximava, uma nova esperança despontava no horizonte. Nos corações dos discípulos, estava a expectativa de que as promessas de Jesus pudessem, talvez, finalmente se cumprir. O aspecto sombrio da noite dando lugar à luz do amanhecer prometia um novo princípio. O que aconteceria quando, finalmente, a verdade sobre a ressurreição fosse revelada? O plano divino, entrelaçado em redenção e amor, aguardava para ser desvendado por uma humanidade que ansiava desesperadamente por resposta diante da dor e da perda. O dia irrompeu com uma luz gentil, lavando as pedras da cidade e ressuscitando as esperanças adormecidas. Pedro, ainda imerso em suas reflexões, observava os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas janelas do cenáculo. Ele sentia em seu coração uma mistura de expectativa e temor, a mesma tensão que envolvera a terra quando a escuridão havia se abatecido sobre o Calvário. Que mudança poderia ocorrer hoje? Pensava ele. O grupo de discípulos ao seu redor se movia inquieto, murmurando palavras de consolo e incerteza. A ausência de Jesus ainda era um peso esmagador, mas o Espírito Santo, como uma brisa leve, começava a acenar para a transformação que estava por vir. O próprio Pedro buscava palavras de ânimo, mas a verdade silenciosa era que a sua fé vacilava,
como um barco à deriva em meio a uma tempestade. De repente, uma batida firme ecoou na porta. Rapidamente, os olhares se voltaram em sua direção. Pedro se aproximou cautelosamente, com uma sensação de eletricidade no ar. Ao abrir, não sabia o que esperar, mas a visão diante dele o fez estremecer, Maria Madalena, com os olhos brilhando de uma alegria que parecia contagiante. Ele ressuscitou. O Senhor vive. Palavras ferventes saíam de seus lábios. Os discípulos, inicialmente descrentes, começaram a se agitar. Pedro sentiu seu coração disparar e questionou a mulher: como sabes que ele vive? Onde está o corpo? Maria, ofegante e radiante, compartilhou a visão que teve no sepulcro. Anjos me mostraram que ele não está mais lá. Eu o vi. Ele me chamou pelo nome. A sua testemunha, embora incrível, aguçava a dúvida e a esperança nos corações dos presentes. Pedro, junto a João, tomou a decisão de correr até o sepulcro. A corrida foi como uma corrida contra a própria eternidade. Enquanto eles corriam, Pedro recordava as palavras do Mestre sobre a ressurreição. No terceiro dia, levantarei este templo. Em meio ao pânico, uma chama de esperança começava a queimar em seu peito. Quando finalmente chegaram ao local, a cena que os acolheu era surreal. A pedra tinha sido rolada e o sepulcro estava vazio, exceto pelos lençóis deixados para trás, arrumados com uma precisão surpreendente. A visão desafiava a lógica e o entendimento humano. Isso era um milagre, pensou Pedro, com a mente fervilhando. Assim que se ajoelhou diante do sepulcro, uma paz profunda invadiu seu ser. O plano divino. O que a morte não pôde deter, a vida em Cristo triunfou. Ele, que tomou sobre si os nossos pecados, agora venceu a morte, proclamando liberdade a todos. Ele havia levado os pecados e as dúvidas à sepultura, mas agora, a ressurreição anunciava perdão e renovação. Ainda inundado por esses pensamentos, uma voz ecoou na sua mente, relembrando das escrituras que tinha escutado. O que ele fez na cruz não se limitou a um ato, é o início da nova criação. Com o coração cheio de esperança, os dois discípulos estavam prestes a ter um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto os dois se levantavam para voltar ao cenáculo, uma nova revelação começou a formar-se em sua mente. Mas o que mais o Senhor queria nos ensinar com isso? O que ainda está por vir na revelação do seu plano? As perguntas fervilhavam, aguardando respostas que estavam por vir. O céu parecia mais brilhante naquela manhã, como se aguardasse a grande revelação da vitória sobre a morte. E enquanto os discípulos discutiam o que poderiam fazer a seguir, uma sombra luminosa começou a se aproximar do cenáculo. O que iríamos descobrir sobre Jesus e seu incomensurável amor pelos perdidos? Assim, no horizonte, o plano soberano de Deus começava a se desvendar, e a expectativa da revelação estava prestes a alcançar um novo ápice. À medida que os discípulos voltavam ao cenáculo, o ar estava impregnado de expectativa. Mais do que um novo amanhecer, era um tempo de realização divina, de promessas que começavam a se concretizar. Pedro e João, com o coração pulsando, compartilham as suas descobertas enquanto outros discípulos se reuniam à sua volta, suas faces refletindo uma mistura de temor e esperança. É verdade, irmãos, Pedro começou, sua voz trêmula mais firme, o sepulcro está vazio. Ele não está lá. As palavras de nosso mestre se cumpriram. As murmurações cresciam, e a chama de fé que começava a arder era como um incêndio que ameaçava consumir a dúvida. Contudo, um sentimento de incredulidade ainda ressoava nos corações dos que escutavam. Mas como podemos crer em tal coisa? Como poderia ele, que foi crucificado, ressuscitar? Onde está ele agora? João, com os olhos cheios de fervor, lembrou-se das profecias que tinham estudado. Está escrito que o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, mas ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 17, 22, 23. Aquela palavra antiga agora reverberava nas suas mentes como o eco de um trombeta, anunciando a grande verdade. No entanto, em meio à empolgação, um silêncio profundo permeou o cenáculo quando uma presença incomum começou a se manifestar. Algo estava prestes a acontecer. O vento suave soprava com força,
e uma luz mais intensa começou a iluminar o espaço. As portas estavam trancadas, mas algo sobrenatural estava prestes a entrar. E de repente, ele estava ali. Não como um espírito, mas em carne e osso, glorificado. A figura de Jesus se apresentou no meio deles, e para um grupo que conheceu tanto a dor quanto a glória daquele ser, a cena era indescritível. A paz esteja convosco, Lucas 24h36, disse ele com uma voz que cortou a espessura da ansiedade e da incerteza, trazendo remissão ao desespero. O choque fez os discípulos hesitarem, suas referências a ele agora girando entre adoração e incredulidade. Senhor, é realmente você? Pedro perguntou com a adrenalina correndo por suas veias, uma mistura de alegria e temor preenchendo seu ser. Jesus se aproximou e apresentou as mãos e o lado, mostrando a marca dos cravos e a ferida sua, um sinal claro de que nenhum milagre poderia apagar a realidade da dor e do sacrifício. Eu sou aquele que foi ferido por vocês. Vejo a sua dúvida e trago as boas novas, pois não vim apenas para restaurar a sua fé, mas para cumprir um plano muito maior. Isaías 53:5. Naquele instante, um sopro de compreensão invadiu o lugar e os corações desalentados começaram a entender. Mas antes de qualquer palavra de celebração, ele os encarou com seriedade, como quem desembrulha um colosso. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3h14. A afirmação desencadeou lembranças de tempos passados, recordações da salvação presente em meio a situações impossíveis. Aquilo que parecia desespero agora revelava um propósito. Então, um novo comando se fez ouvir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1h08. Com cada palavra, um chamado divino caía sobre eles, como uma luz que mesmo nas trevas não poderia ser apagada. Enquanto aqueles impressionantes ensinamentos começavam a se dissolver em conversas de ousadia e fervor, uma sombra crescente se aproximava do horizonte, um novo mistério divino nascimentos, uma aliança que estava prestes a ser revelada de formas inimagináveis. O plano soberano de Deus, que prometia não apenas resgatar mas também colocar a humanidade em um caminho de fé e missão, inchava em sua grandeza. Mas o que ainda estava reservado para os discípulos? O que mais poderia descortinar-se da intenção redentora de Deus? A ansiedade misturava-se à expectativa, enquanto permaneciam na presença do Senhor, aguardando o próximo passo do plano eterno. Enquanto os discípulos permaneciam em estado de expectativa e reverência, a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de um poder palpável, como se o próprio céu estivesse assistindo e aguardando o desenrolar dos eventos. Jesus, percebendo a intensidade dos sentimentos ali presentes, olhou com amor e ternura para cada um deles, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Meus queridos, ele começou, dentro de alguns dias, um evento grandioso se aproximará. O que experimentarão será o cumprimento de promessas que, há tempos, foram reveladas pelos profetas. Sua voz reverberava na mente dos discípulos, evocando lembranças de ensinamentos e pregações que ainda ecoavam em suas almas. Pois como Isaías disse, os mortos ressuscitarão, e os que habitam nas trevas verão uma grande luz. Isaías 9h02. Ao ouvir essa citação, eles trocaram olhares de confusão, cada um se perguntando o que poderia significar. O plano de Deus não estava apenas destinado a eles, mas ao próprio mundo, incluindo aqueles que estavam perdidos nas sombras. Então, ele continuou a revelar: durante 3 dias, estarei em um lugar onde a luz não brilha, um lugar de trevas e solidão. Contudo, não temam, pois a minha missão também se estende àqueles que lá permanecem. Eu descerá ao inferno, não como um derrotado, mas como conquistador, e a mensagem de salvação será proclamada até mesmo nas profundezas. As palavras de Jesus penetravam os corações, provocando tanto temor quanto esperança. Pedro levantou-se, sentindo a urgência da verdade que estava sendo revelada. Senhor, como isso é possível? O Senhor enfrentará as portas do inferno? Ao terceiro dia, ressurgirei, e deste modo, a vitória sobre a morte será proclamada, respondeu Jesus com uma fluência eterna. E como está escrito, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11h25. João,
que sempre buscava compreender a essência e a verdade por trás de cada revelação, olhou para os demais e perguntou em voz alta: o que acontecerá com aqueles que crerem em ti? O espaço entre a morte e a vida eterna será preenchido por que esperança? Jesus, percebendo a inquietação e as perguntas que afligiam os discípulos, acrescentou: a minha descida não será em vão. Muitos ouvirão a verdade e aqueles que se arrependerão receberão perdão. A minha graça se estenderá sobre os perdidos, e a redenção será trazida aos encarcerados. Enquanto a densidade espiritual aumentava, uma expectativa vibrante preenchia o cenáculo. Os discípulos começaram a compreender que a missão de Jesus era muito maior do que haviam imaginado, suas vidas estavam a ponto de ser transformadas e seus testemunhos se estenderiam até os confins da terra. Senhor! Usai-nos para levar essas boas novas ao mundo! Exclamou Tomé, deixando a timidez de lado, um ardor espiritual surge entre eles. A profundidade do plano redentor se tornava cada vez mais evidente, mas ainda havia algo não revelado, algo que eles precisavam descobrir antes de partir. E enquanto as palavras do Mestre ressoavam no ar, algo sobrenatural começou a acontecer. O cenáculo se iluminava com uma presença inconfundível, e o vento sussurrava promessas de um novo começo. Os discípulos, agora avivados pelo Espírito que estava prestes a descer, ansiavam por entender o que seria desse novo tempo. Assim, as perguntas pairavam no ar, como um perfume sagrado. O que mais o Senhor poderia revelar sobre essa descida triunfante ao inferno e a posterior ressurreição? O mistério do que estava por vir era palpável, e o coração dos discípulos pulsava em uníssono, aguardando o desdobramento do plano soberano de Deus. Enquanto a atmosfera continuava a vibrar com uma expectativa sobrenatural, os discípulos sentiam seu coração acelerado, como se a própria vida estivesse prestes a fazer-se visível diante deles. Jesus, imperturbável, ergueu-se em meio àquelas sombras que dançavam nas paredes do cenáculo, e uma luz estrondosa irrompeu da essência dele, como a aurora rompendo a escuridão. Não temam, pois a hora está perto. Ele proclamou, sua voz ressoando como o eco de um trovão suave. Estou prestes a revelar algo que foi coberto por um véu desde os tempos antigos. A promessa feita a vossos pais, e a toda a humanidade, está prestes a ser cumprida. Os discípulos permaneceram em silente adoração, tentando bevezar cada palavra que saía de seus lábios. Os ecos da profecia pareciam preenchê-los com uma alegria que começou a dissipar o medo que havia se estabelecido em seus corações. Então, ele abriu sua boca e, como em outras ocasiões, falou com autoridade: nos dias que se seguem, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles me crucificarão. Mas ao terceiro dia, ressurgirei. Mateus 17, 22, 23. As palavras de Jesus provocaram instintos contraditórios nos enredados pensamentos dos discípulos. O custo da salvação, a dor e a angústia que Jesus carregaria, era uma verdade que nenhum deles queria ouvir. Mas, por dentro, cada um deles sentia que a mensagem era mais profunda do que a dor. Era uma preparação para o que viriam a entender como a gloriosa esperança da redenção. Um silêncio profundo pairou sobre eles até que Filipe, sempre curioso, interrompeu a quietude: Mestre, e o que acontecerá depois da sua ressurreição? Como saberemos que a vitória foi verdadeiramente conquistada? Jesus sorriu para Filipe, olhos cheios de compaixão. A vitória não será apenas minha, eu a compartilharei com todos os que crerem. Vereis o Espírito Santo descer como um guia e consolador, como as águas que jorram da rocha viva. Ele recolherá vossa dor, vossa incerteza e as transformará em poder. Naquele momento, a presença do Espírito Santo se tornou palpável, como uma brisa suave que corria entre eles. Os corações dos discípulos eram aquecidos, e um desejo ardente de retornar ao mundo com essa mensagem começava a borbulhar em seu interior. Esperai na cidade até serdes revestidos de poder do alto, disse Jesus, suas palavras como um feixe de luz que iluminava o futuro dos apóstolos. Lucas 24h49. Os discípulos exultaram, sabendo que o que estava para acontecer não era apenas uma catástrofe, mas uma transição gloriosa da antiga aliança para a nova. Assim, um manto de expectativa envolvia o cenáculo, com cada um sentindo a responsabilidade de levar as boas novas a todos os que estivessem dispostos a ouvir. Mas, em meio a essa nova esperança, a dúvida ainda pairava.
Pedro, questionador como sempre, levantou a voz: Mas, Senhor, o que faremos diante da oposição e da incredulidade? Como enfrentaremos aquilo que se aproxima? Não tereis que enfrentar sozinhos, respondeu Jesus, com um semblante sereno. Naquela hora, o Espírito Santo dará voz ao que deveis dizer. Lucas 12:12. E lembrai-vos, dedicai o vosso coração a tudo que eu vos ensinarei, e superareis todos os desafios. Enquanto as luzes da profundidade espiritual aumentavam, uma última revelação flutuou no ar. As palavras de Jesus ecoaram em diferentes corações, soando como um misterioso chamado. E aqueles que eu encontrei perdidos, entre as sombras e grilhões, receberão a chance de renascer. Eu proclamarei libertação aos cativos e justiça aos oprimidos. Isaías 61:2.1. Os rostos dos discípulos se iluminaram ao perceber que a mensagem de Jesus não era apenas para eles, mas ecoaria através das gerações. O plano divino estava se desdobrando diante deles, e um novo mistério pairava no ar, sugerindo que ainda mais profundas verdades aguardavam revelação. O que viria a seguir? Como se cumpririam todas essas promessas? E assim, o cenáculo, agora imbuído de significado e esperança, ficava em silêncio, ansioso por testemunhar o desfecho desse plano soberano de Deus que apenas começava revelado. Enquanto os discípulos permaneciam no cenáculo, imersos em pensamentos e esperanças entrelaçadas, a atmosfera se tornava densa, carregada de um poder sobrenatural. O que parecia ser um momento de palavras tranquilizadoras logo se transformou em um prenúncio de eventos que abalarão não apenas seus seres individuais, mas todo o cosmos. Jesus, observando seus rostos ansiosos, tomou um momento para enfatizar a profundidade do que estava por vir. Escutai com atenção, pois não é só a morte que será o meu destino, mas também um momento de descida aos reinos mais baixos. No fim do dia, enfrentarei as portas do inferno, e lá proclamarei a verdade que muitos desconhecem. O homem não será deixado à mercê das trevas, pois mesmo lá, eu serei a luz que brilha. Um murmúrio de confusão percorreu os discípulos, como ondas em um mar tempestivo. Tiago, o menor, levantou a voz hesitante. Mestre, como poderá a luz entrar nas trevas? Como enfrentará a morte? Não entendemos a magnitude desta luta. Não temeis, Tiago, Jesus o acalmou, sua voz suave pulsando como um coração amoroso. Na mesma hora em que a carne será ferida, minha missão se expandirá para alcançar aqueles que estão perdidos nas sombras da morte. Eu os redimirei, derrubando as correntes do medo. Gálatas 5:1. As palavras de Jesus lançaram raízes profundas na esperança que começava a brotar dentro de cada discípulo. O entendimento de que a missão de Jesus não se limitava ao tempo e espaço que conheciam trouxe um novo peso ao que estava prestes a ocorrer. Um eco de determinação se estabeleceu nos corações dos seguidores enquanto eles absorviam esse novo mistério. Então, Jesus continuou: nos 3 dias em que estarei ausente, muitos ficarão atormentados pela dúvida. Mas ao terceiro dia, eu retornarei, desafiando a morte em seu próprio domínio. A prática da ressurreição será a confirmação de que a vitória foi conquistada e que a promessa de vida eterna foi feita válida. João 11:25. A esperança se agigantou dentro deles, mas a oportunidade de dúvida ainda sussurrava como um vento gélido. João, o amado, levantou-se, com a voz embargada, perguntou: Mestre, como poderemos saber que realmente somos libertados, que a vida eterna é nossa em ti? Jesus olhou nos olhos de João, e sua resposta vinda do profundo da sua essência brilhou como um relâmpago. Através deste testemunho, quando eu ressurgir, compartilharei com vós as verdades da nova aliança. Aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores, pois o Espírito será derramado sobre todos que abrirem o coração à verdade do Evangelho. Atos 1:08. Os discípulos sentiram o peso da responsabilidade se enredar ao seu espírito. Eles estavam sendo preparados não apenas para serem testemunhas, mas instrumentos da transformação divina. A sensação de que maior obra seria realizada por meio deles despertou uma força dentro de cada um, como um fogo aceso aguardando para queimar. Enquanto as palavras de Jesus atravessavam o espaço e o tempo, uma sombra de expectativa se instalou, os portões do inferno estavam prestes a ser desafiados pela própria luz do mundo.
Contudo, uma pergunta pairava no ar, uma inquietude que não poderia ser ignorada. E o que aconteceria com aqueles que permanecessem em seu ceticismo? Perguntou Mateus, a dúvida clara em sua expressão. Como será a história contada a partir de agora? Jesus respondeu com um olhar firme que transbordava amor e preocupação. Ainda assim, a graça alcançará aqueles que a buscam, e a palavra da verdade não voltará vazia. A salvação não é só para os justos, mas também para os perdidos. O silêncio seguiu, como um eco de um destino ainda a ser revelado. O plano glorioso de Deus continuava a se desdobrar, e enquanto mais perguntas tremulavam não respondidas, um pressentimento profundo de que uma nova era estava prestes a começar preenchia o cenáculo. Ali, no centro daquele ensinamento, um novo mistério emergia, e se em sua ausência, novas alucinações surgissem, distorcendo a verdade? Qual seria o impacto dessa visita ao inferno nos planos do Altíssimo? E assim, o cenáculo, agora impregnado de esperança e temor, aguardava com expectativa o desfecho deste plano soberano, prestes a ser revelado na história da humanidade. Enquanto os discípulos permaneciam em profunda reflexão sobre as palavras enigmáticas de Jesus, um silêncio pesado envolveu o cenáculo, onde as sombras dançavam nas paredes à luz das tochas. A ansiedade palpável preenchia o ar, cada um processando a expectativa e o temor do que estava prestes a acontecer. De repente, Jesus quebrou o silêncio, suas palavras carregadas de urgência reverberando. Companheiros, chegou o momento de preparar os vossos corações e mentes. Minha jornada àquele lugar sombrio não será em vão. Em verdade, digo-vos, demonstrar-me-ei tanto aos vivos quanto aos mortos. Lucas 16:31. Pedro, cuja impulsividade era uma marca registrada, levantou-se abruptamente. Mestre, como lidaremos com as vozes que tentarão desviar-nos da verdade? E se as trevas distorcerem a mensagem do teu amor e sacrifício? Permaneceremos firmes, Pedro, respondeu Jesus, seu olhar firme e resoluto. Aqueles que estiverem ancorados na fé conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Mesmo em meio à confusão e incerteza, a luz triunfará. Com certeza, não há escuridão que possa apagar a luz. As palavras de Jesus penetraram profundamente, no entanto, a dúvida ainda pairava sobre alguns dos discípulos. Tomé falou, sua voz quase um murmúrio: Mestre, o que se tornará de todos nós? Quando estivermos perdidos sem ti, como conheceremos o caminho que devemos seguir? A resposta de Jesus foi suave, mas imbuída de poder. Tomé, em cada passo em direção à missão que vós receberão, o Espírito Santo será a vossa bússola. Ele os guiará em toda a verdade e crerá em vós da mesma maneira que eu confiei. João 16:13. Não temais, pois em vós habitará o mesmo poder que me ressuscitará. Enquanto isso, Natanael olhava pela janela, contemplando a cidade que pulsava com vida e dúvida. Ele interrompeu: E quanto ao povo que não acreditarão em nós? Como lhes transmitiremos essa mensagem de salvação? Com amor e perseverança, respondeu Jesus, o tom de sua voz como um bálsamo para as almas inquietas. Este é o tempo da grande colheita, e cada um que ouvir-vos será dado o espírito da sabedoria. Não se desanimem, em meio ao desprezo, a luz ainda brilhará. Mateus 9:37. À medida que a conversa continuava, o clima no cenáculo era uma mistura de esperança ardente e temor reverente. Todos estavam cientes de que o caminho adiante seria repleto de desafios. Mas nas profundas revelações de Jesus, uma promessa eterna começou a se desdobrar, encorajando-os a permanecer firmes em sua fé. Em um momento de súbita claridade, Jesus olhou para o céu e exclamou: Eis que faço novas todas as coisas. Ao terceiro dia, a vitória será manifesta. Preparem-se, pois não só a morte e a desconfiança serão desmanteladas, mas cada lágrima será enxugada e a mensagem do reino será proclamada como nunca antes. Apocalipse 21:05. Os discípulos sentiram um novo vigor dentro de si. A crueza do que se aproximava agora era iluminada pela linda aurora da promessa. Mesmo a ideia da morte não era mais uma condenação, mas um passo a ser transcendido. A perspectiva de 3 dias se tornava um símbolo de renascimento, um ciclo que terminaria em esplendor. E assim,
Enquanto os discípulos trocavam olhares de determinação e expectativa, Jesus continuou: o que está por vir é um desdobrar da história da salvação. As trevas não triunfarão, e cada um que busca será encontrado. E estarei sempre com vós, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Mas subitamente, um silêncio profundo tomou conta do cenáculo. O que significaria realmente essa descida aos lugares profundos? Poderia a verdade suportar o peso do ceticismo humano? Um novo mistério pairava no ar, a próxima etapa da missão divina estava prestes a ser revelada através da mais surpreendente manifestação de amor e liberdade. O plano soberano de Deus, tão longe de ser compreendido, apenas começava a ser desvelado nas mentes dos fiéis. E se a vitória já estivesse comprometida em um pacto celeste além da compreensão? Enquanto a tensão no cenáculo aumentava, os discípulos trocavam olhares cheios de expectação, como se o destino do mundo estivesse prestes a ser desvelado em suas próprias vidas. Jesus, sempre consciente das dúvidas, decidiu intensificar a revelação que se formava em seu espírito. Ele disse: aguardai, pois, a vitória de Deus não se manifestará apenas na ressurreição, mas também através da derrota do inimigo. O que está prestes a se desvelar é o cumprimento das Escrituras. As palavras de Jesus ecoaram com o peso da história, e as mentes dos discípulos começaram a entrelaçar as promessas da antiga aliança com o que ele estava prestes a realizar. Em verdade, vos digo que como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12h40. A menção de Jonas fez alguns dos discípulos se estremecerem. O que isso significaria para eles? Mateus, após um momento absorvendo o significado, perguntou hesitante: Mestre, por que deves ir a esse lugar tenebroso? O que há lá que precisamos temer? A resposta de Jesus foi penetrante. Irmão, é exatamente no local das trevas que a luz deve brilhar. Lá, eu pregarei aos espíritos em prisão, aqueles que negligenciaram a verdade. Não temais, pois mesmo na grande perda, há uma vitória a ser conquistada. 1 Pedro 3h19. Enquanto a revelação fluía, o cenáculo se tornava um espaço sagrado, envolto em um mistério que poucos poderiam entender. A cruz que eu carregaré será a ponte para a redenção. Suas palavras estavam impregnadas de dor e esperança, como a preparação de um artista que se prepara para revelar sua obra-prima. Através da morte, a vida se manifestará, e em minha visita ao abismo, a autoridade do inimigo será desfeita permanentemente. A angústia estava presente não apenas na alma de Pedro, mas em todos os que escutavam. Mas ao mesmo tempo, havia um fervor. João, sempre sensível ao amor de Jesus, começou a entender parcialmente o que estava em jogo. Mestre, isso significa que aqueles que estão perdidos ainda podem ser salvos? Exatamente, João. A luz nos olhos de Jesus era digna de todas as promessas. As não-almas que perecem nas sombras têm um eco profundo de necessidade. O amor do Pai não se limita. O que muitos consideram como fim, eu transformarei na essência da nova aliança a esperança através do sacrifício. O ar estava carregado com a expectativa divinal, enquanto cada discípulo sentia a preparação para o que estava por vir. Entre eles, o silêncio tornou-se um diálogo silencioso de corações conectados em oração e expectativa. O plano de Deus, revelado através do próprio Filho, tremia sobre eles, como um véu sendo levantado nas cortinas do templo. E assim, Jesus concluiu: em breve, eu descerá ao abismo, mas a promessa é que retornarei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23h01. A sensação de que algo monumental estava prestes a se desenrolar acendeu uma centelha nas almas dos discípulos. O plano soberano de Deus estava mais uma vez prestes a revelar-se em toda a sua glória, traição e triunfo, através da morte, a ressurreição e a jornada a lugares nunca antes compreendidos. Com essa esperança renovada, eles se preparavam para o que era indubitavelmente o maior desafio de suas vidas. Mas a pergunta ainda pairava no ar: poderiam eles estar prontos para um plano tão vasto, onde até mesmo as trevas estariam sob seu domínio? O tempo mostraria não apenas a vitória, mas o amor que a sustentaria.
E nesse mistério, a coragem e a oração se tornaram o alicerce para a grande e reveladora jornada que se aproximava. Enquanto o silêncio tomava conta do cenáculo, um peso de incerteza pairava no ar. Os discípulos, com os corações pesados e as mentes inquietas, se preparavam para a revelação que se aproximava. A atmosfera estava densa, como se as próprias paredes testemunhassem a elaboração do plano eterno de Deus. Cada palavra que Jesus proferia parecia ser um fio de luz cortando as sombras do medo. E quando eu partir, não estarei ausente, continuou Jesus, o olhar firme naqueles que amava. O que eu farei será para a glória do Pai, e através disso, o mundo conhecerá a salvação. Ele se levantou, e os discípulos o seguiram com os olhos, sentindo que algo decisivo estava prestes a acontecer. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11h25. Os discípulos, aturdidos, trocaram olhares de confusão. Como alguém poderia ressuscitar se a morte estava se aproximando? Pedro, incapaz de conter sua inquietação, declarou: Mestre, não te deixaremos ir. Lutaríamos por ti até o fim. Contudo, Jesus, em sua calma majestosa, dirigiu-se a ele com amor. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26:34. Aquela profecia caiu sobre Pedro como uma chuva fria, trazendo um frio na espinha. A angústia nos corações dos discípulos era palpável, e a preocupação pelo futuro começava a se desenrolar como um novelo de lã. Mas Jesus, percebendo seus temores, ofereceu-lhes conforto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João 14h01. Ele começou a falar sobre uma casa destinada a eles, onde haveria muitos quartos, e que ele mesmo estava a preparar o caminho para que pudessem estar com ele. E para que vosso coração não se angustie, eu vos deixarei a minha paz. Não como o mundo a dá, mas a paz que vem de ser um com o Pai. João 14h27. Era um consolo sobrenatural, abrangente, um toque da serenidade divina que acalmava até mesmo o mar em fúria. A crescente tempestade de incertezas começou a encontrar descanso nas promessas de Jesus. Eu irei, mas retornarei, ele assegurou. E quando isso acontecer, a doçura da vida vencerá as trevas eternas e através da minha morte, ressurreição e descida ao abismo, a vitória será completa. As palavras de Jesus estavam entrelaçadas com a sabedoria dos profetas e o mistério que só o Espírito Santo poderia revelar. Enquanto ele falava, uma sombra discreta passou pelo fundo da sala. Judas, o Iscariote, olhava inquieto, suas motivações se contorcendo em seu coração. A tensão entre a luz e as trevas tornará-se evidente ali mesmo. Assim como o Filho do Homem foi entregue nas mãos de pecadores, disse Jesus, também assim é necessário que o Filho do Homem seja glorificado. Mateus 26:24. Os discípulos sentiam a pressão do destino, a inevitabilidade do que estava por vir. Mas ainda havia um mistério a ser revelado no arranjo divino. Aquele que comeu o meu pão levantou contra mim o calcanhar, Salmo 41:9, declarou Jesus, enquanto a traição se aninhava em Judas, prestes a desatar a trama sombria ao seu redor. Com isso, a expectativa estava no ápice. A jornada de Jesus para o abismo se aproximava, um caminho não apenas de dor, mas de redentora esperança, e algo profundo estava se desvelando, um acontecimento que transbordaria a vida onde antes havia morte. O plano soberano de Deus estava se desdobrando de um modo que causaria reverberações pelas gerações, e a pergunta permanecia: o que mais seria revelado na descida ao abismo, e como isso transformaria a realidade para todos os que acreditassem? O tempo, como sempre, revelaria a vitória escondida nas trevas. Enquanto a tensão no cenáculo se instalava, Jesus olhou nos olhos de seus discípulos, cada um refletindo não apenas sua adoração, mas também a incerteza que pairava, como nuvens pesadas prestes a desabarem. Meus amados, o que está prestes a ocorrer é essencial para a nova aliança que trarei. Os 3 dias em que estarei longe de vós não são um fim, mas um ponto de transição. Eu descerá ao inferno, declarou ele com uma força silenciosa, e lá, as correntes da morte serão quebradas. As palavras ecoaram como um trovão suave no cenáculo.
Os discípulos se entreolharam, algumas faces pálidas diante da revelação. Mas, Senhor, perguntou Filipe cautelosamente, por que ir a esse lugar de escuridão? O que pode haver de redentor ali? Filipe, Jesus respondeu, a suavidade de sua voz contrastando com a gravidade da situação, na escuridão, a luz brilhará mais intensamente. É entre os perdidos que minha mensagem precisa ser pregada. Estarei ali para pregar aos espíritos encarcerados, dando-lhes uma oportunidade de arrependimento. O amor do Pai não tem limites, até o último fragmento de vida terá a chance de conhecer a salvação. Assim que essas palavras penetraram na mente dos discípulos, uma onda de compreensão começou a se formar. João, segurando a mão de Pedro, murmurou, o amor de Deus vai além das barreiras, até mesmo as sombras de morte. Sua voz era um eco de esperança que começava a florescer entre eles. Jesus continuou. Em verdade, digo-vos, como Jonas foi 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12h40. Essa comparação de sua descida ao abismo com a experiência de Jonas começou a iluminar a visão de todos os presentes. Mateus, sempre analítico, refletiu em voz alta, se você retornará, isso significa que a vitória está garantida? Exatamente, Jesus sorriu com satisfação. Ao terceiro dia, ressuscitarei, e minha ressurreição trará a confirmação de que a morte foi derrotada. Onde havia ceticismo, haverá fé, onde havia prisão, haverá liberdade. A vitória não será apenas minha, será de todos que crerem em mim. Mas antes que os discípulos pudessem absorver completamente a profundidade dessa revelação, Jesus fez uma pausa e olhou para cada um deles, como se quisesse gravar as palavras em seus corações. No entanto, há algo mais que deve ser compartilhado. Este não é um plano apenas para aqueles que estão vivos, mas para todos. Aqueles que estão além, esperando a luz, também precisam ouvir. Assim como ele falava, uma sombra mais sombria e não identificada parecia pairar no fundo do cenáculo. Judas, ainda presente, brincava com a bolsa que continha a traição que pesarosamente estava prestes a desatar. Os olhares começaram a se desviar, a incerteza pairando como um manto pesado. Jesus, percebendo a mudança de densidade no ambiente, declarou, ainda assim, não é apenas o amor que nos une, é também a responsabilidade que carregamos. Comentem-me enquanto prontos, porque eu vos enviarei para testemunhar minha mensagem até os confins da terra. Atos 1h08. Se ainda restava dúvida entre eles, a urgência de sua missão começava agora a obscurecer a sombra da traição. O plano soberano de Deus, uma teia complexa de amor, sacrifício e redenção, começava a se desenrolar como um pergaminho antigo sendo revelado, e as promessas de Jesus ressoavam como um eco na eternidade. Os discípulos sentiam que estavam à beira de algo monumental, uma nova compreensão da realidade das trevas e da luz que se preparava para brilhar. Preparem-se, pois nos últimos dias, o Espírito Santo descerá sobre vós, e um poder celestial irá acompanhar suas ações. Vocês serão os portadores da luz nas trevas, disse Jesus, com uma determinação que penetrava nas almas de todos ali presentes. Mas ainda havia algo que ninguém esperava. E quando eu retornar, após a morte e a ressurreição, as chaves da morte e do inferno estarão em minhas mãos. Apocalipse 1h18. As palavras de Jesus carregavam a promessa de autoridade que seria compartilhada com seus discípulos. Assim, o cenáculo, antes preenchido por murmúrios de confusão, começou a se inflar de fé. O amor e a determinação tomavam conta do lugar, enquanto os discípulos se uniam em uma comunhão renovada, prontos para enfrentar o que viesse, confiantes de que mesmo nas maiores trevas, a luz de Cristo sempre brilhará. Mas o que mais está reservado para nós? Perguntou Pedro, ainda poderosamente intrigado. Como você planeja alcançar aqueles que estão perdidos no abismo? A luz na face de Jesus expandiu, e seu olhar se tornou firme. Ainda há muito mais que vocês não conhecem, mas o tempo revelará. O que está previsto para acontecer mudará a história e dará esperança onde anteriormente não havia. O plano soberano de Deus se manifestará, e a jornada de redenção estará apenas começando. Enquanto os discípulos permaneciam ali, envoltos na expectativa do que estava por vir, perguntavam-se,
O que mais poderia ser revelado desse plano magnífico? Que mais esperava por eles entre as sombras e a luz da eternidade? E assim, no silêncio reverente do cenáculo, aguardavam o grande mistério que se desdobraria em um futuro não muito distante.